Em algum momento da vida, isso sempre acontece. Você começa a perceber que está sempre disponível, sempre ajudando, sempre resolvendo, mas raramente é levado em consideração. As pessoas te procuram quando precisam, mas desaparecem quando você precisa delas. E aí surge a dúvida incômoda. Isso é respeito? Ou eu só estou sendo usado? Essa pergunta não aparece do nada. Ela nasce de padrões repetidos que quase ninguém ensina a enxergar. Muita gente passa a vida inteira confundindo bondade com valor social. Aprende que ser correto, prestativo e compreensivo é suficiente para construir boas relações. Mas a realidade é mais sutil e mais dura. O respeito não surge automaticamente da boa intenção. Ele é construído a partir da forma como você se posiciona, reage e estabelece limites no cotidiano. Existe uma diferença profunda entre ser valorizado e ser conveniente. Entre ser procurado por quem você é e ser acionado apenas pelo que você entrega. Essa diferença não está no quanto você faz pelos outros, mas no quanto você preserva a si mesmo enquanto faz. E isso envolve algo que raramente é discutido de forma clara: percepção, postura e critério. As relações humanas funcionam a partir de sinais silenciosos. O que você aceita repetidamente? O que você tolera? O que você evita confrontar? Tudo isso ensina aos outros como podem te tratar. Sem perceber, você constrói uma reputação, não com discursos, mas com escolhas. E essa reputação define se você será respeitado, ou apenas útil. Este vídeo não é um convite à frieza nem à indiferença. É um convite à consciência. A entender por que algumas pessoas mantêm relações equilibradas, enquanto outras, mesmo sendo boas, vivem sobrecarregadas e desconsideradas. Porque antes de tentar mudar o comportamento dos outros, é preciso enxergar com clareza o próprio posicionamento. Essa não é uma ideia moderna. Há mais de 500 anos, Nicolau Maquiavel já alertava que o respeito nas relações humanas não nasce da bondade em si, mas da forma como alguém se posiciona no jogo social. Ignorar isso não torna ninguém mais ético, apenas mais vulnerável. O mundo raramente recompensa quem é apenas bom, esforçado ou talentoso, ele favorece quem entende como o jogo funciona. Na prática, o respeito social não nasce da intenção, mas da percepção alheia que você constrói todos os dias. Maquiavel observou isso com clareza ao analisar o poder nas cortes italianas. As pessoas não reagem ao que você é por dentro, mas ao que você demonstra com constância. Para ele, quem não compreende essa lógica acaba sendo conduzido pelos outros, mesmo acreditando que está agindo corretamente. Pessoas que dominam o poder psicológico sabem disso intuitivamente. Elas não esperam reconhecimento, elas o provocam. Não é sobre gritar mais alto, mas sobre ocupar espaço com postura interna firme. Quem não entende essa dinâmica costuma confundir invisibilidade com humildade. Desde cedo, muita gente aprende que jogar limpo sempre trará recompensas, mas a realidade cobra outro tipo de preparo. Em ambientes profissionais, familiares ou sociais, quem não estabelece limites pessoais claros acaba sendo empurrado para a conveniência social. Útil enquanto serve, descartável quando não. A diferença não está no caráter, mas na autoridade silenciosa que alguém projeta. Um exemplo simples. Quem aceita tudo sem questionar raramente é visto como confiável, costuma ser visto como disponível demais. É por isso que algumas pessoas parecem dominar qualquer ambiente sem fazer esforço aparente. Elas entendem que o jogo acontece antes das palavras, no comportamento, no olhar, no timing das decisões. A dominância sutil não vem da agressividade, mas da coerência entre ação e intenção. Quando alguém age com clareza, respeita o próprio autovalor e não tenta agradar a qualquer custo, algo muda ao redor. E essa mudança prepara o terreno para entender por que bondade sem critério costuma ter um preço alto. Existe uma diferença importante entre ser visto como alguém confiável e ser tratado como alguém conveniente, mas ela nem sempre é fácil de perceber no início. Em muitos contextos sociais, profissionais e até familiares, a boa intenção é rapidamente interpretada como disponibilidade ilimitada.
A pessoa que sempre ajuda, sempre cede e raramente se posiciona, começa a ser associada não ao respeito social, mas à utilidade momentânea. A percepção alheia não se forma a partir do que você sente ou pretende, mas daquilo que seu comportamento comunica de forma consistente ao longo do tempo. É comum acreditar que quanto mais alguém demonstra boa vontade, mais será valorizado. No entanto, a psicologia das relações humanas mostra o oposto. Sem limites pessoais claros, a relação deixa de ser equilibrada. Aos poucos, o vínculo se baseia no que você entrega, não em quem você é. A reputação pessoal passa a girar em torno da função que você cumpre, e não do valor que você carrega. É exatamente esse tipo de dinâmica que Maquiavel descrevia ao mostrar como pessoas previsíveis, excessivamente disponíveis e incapazes de impor limites acabam sendo usadas como peças no jogo alheio, não por maldade consciente, mas porque nunca sinalizaram força suficiente para serem respeitadas. Isso não acontece necessariamente por má intenção dos outros, mas porque as pessoas testam, ajustam e se adaptam aos limites, ou à ausência deles. Ser respeitado não exige rigidez nem frieza, mas exige critério. A autoridade silenciosa se constrói quando existe coerência entre o que você aceita e o que você recusa, entre o que você oferece e o que você preserva. Pessoas com postura interna firme não precisam se explicar excessivamente nem justificar cada decisão. Elas comunicam alto valor pelo comportamento, pelo tempo que concedem, pelas escolhas que fazem. É essa coerência, discreta, mas constante, que começa a separar quem constrói relações sustentáveis de quem, aos poucos, se vê preso em relações onde é apenas usado. Uma das maiores confusões nas relações humanas é acreditar que respeito pode ser solicitado ou negociado verbalmente. Na prática, ele é sempre uma consequência. Pessoas respeitadas raramente pedem consideração, elas agiram a partir da forma como se posicionam no mundo. Maquiavel já deixava claro que, nas relações humanas, o respeito é sempre consequência de postura, não de pedidos. Quem precisa implorar por consideração já perdeu a disputa simbólica antes mesmo de perceber. Isso acontece porque o respeito social nasce da coerência entre discurso e ação, não da tentativa de agradar ou convencer. Quando alguém se explica demais, se justifica constantemente ou teme desagradar, essa insegurança acaba sendo percebida, mesmo que de forma inconsciente. Ser usado, por outro lado, quase sempre está ligado à dificuldade de sustentar decisões impopulares. Dizer não, impor limites ou frustrar expectativas alheias pode gerar desconforto momentâneo, mas protege algo essencial: a reputação pessoal. Pessoas que preservam sua autonomia emocional entendem que nem toda relação precisa ser mantida a qualquer custo. Elas escolhem com cuidado onde investem tempo, energia e atenção. Essa seletividade comunica alto valor de forma silenciosa, sem necessidade de confrontos ou imposições diretas. Com o tempo, essa postura constrói algo sólido. A autoridade silenciosa. Não é autoridade baseada em medo, cargo ou imposição, mas na previsibilidade de comportamento e na clareza de limites. Quem convive com alguém assim aprende rapidamente o que é aceitável e o que não é. O resultado é uma mudança sutil, porém profunda, na dinâmica das relações. Pessoas que antes testavam passam a respeitar. E aquelas que buscavam apenas conveniência tendem a se afastar. É nesse ponto que a diferença entre ser respeitado e ser usado deixa de ser abstrata. Ela se torna visível no cotidiano. A diferença entre ser respeitado e ser usado não está nas intenções, mas nas consequências do comportamento. Respeito não é algo que se exige, nem algo que se conquista apenas sendo correto. Ele se forma lentamente, a partir da coerência entre aquilo que você aceita, aquilo que recusa e aquilo que preserva. Muitas pessoas bem-intencionadas acabam se sentindo desvalorizadas não porque sejam fracas ou ingênuas, mas porque nunca aprenderam a importância dos limites. A ausência de critério transforma a boa vontade em expectativa. E expectativa constante, quando não encontra resistência, vira conveniência. Esse processo raramente é explícito. Ele acontece em pequenas concessões, em silêncios prolongados, em decisões adiadas para não desagradar. Ser respeitado não exige dureza, frieza ou indiferença.
Exige clareza. Clareza sobre o próprio valor, sobre o próprio tempo e sobre o próprio espaço. Pessoas que desenvolvem essa clareza não precisam levantar a voz nem se impor de forma agressiva. Elas comunicam limites pelo comportamento, pela consistência e pela previsibilidade das escolhas, e isso muda completamente a dinâmica das relações. Quando você passa a se posicionar com mais consciência, algo interessante acontece, que algumas pessoas se aproximam com mais respeito, enquanto outras se afastam. Isso não é perda, é filtro. Relações que dependiam apenas da sua disponibilidade tendem a desaparecer. Em contrapartida, surgem vínculos mais equilibrados, baseados em troca real, não em exploração silenciosa. Entender essa diferença é um passo importante para sair do piloto automático nas relações. Não para se fechar para o mundo, mas para se relacionar com mais lucidez. No fundo, o que Maquiavel nos ensinou, e que ainda incomoda muita gente, é que o mundo reage menos àquilo que sentimos e mais àquilo que sustentamos. O respeito não nasce da intenção moral, mas da clareza com que alguém ocupa o próprio lugar. Quando você aprende a se respeitar, ensina os outros a fazer o mesmo. E, a partir desse ponto, ser usado deixa de ser uma armadilha recorrente, mas antes um claro sinal de que algo precisa ser revisto. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vale observar com honestidade. Em quais situações do dia a dia você se sente usado? Em quais relações isso mais acontece e o que você tenta proteger nesses momentos? Deixe nos comentários a situação que mais se repete para você. Nomear esses padrões é o primeiro passo para ser mais respeitado.